falando sobre, então, agora casos particulares. Então, agora é usar... Cadê? Usar essa regrinha aqui, ó. Essa equação mágica, essa equação geratriz, essa maquininha que calcula incertezas ou propaga incertezas para vários casos. Então, vamos começar pelos casos particulares mais simples. Então, vamos lá. Imagine que eu sempre tenho a variável x igual a x mais o x e y igual a y mais o y. Eu estou usando unidade porque eu não sei que variável que é essa. Então, eu quero misturar x e y para escrever o g mais ou menos o g. Então, como eu calculo o g a partir de x, y, o x e o y? Tudo vai depender daquela derivada. Então, vamos brincar com isso aqui agora e fazer alguns casos que eu chamo de triviais. Tá? Vamos ver se eu consigo fazer daqui mesmo. Se não, eu faço aqui na minha deduçãozinha mesmo. Ó, primeira função. G igual a x. O que é isso? É o que eu falo aqui, é o óbvio. Minha altura é 185,02 metros. Então eu pergunto, qual que é a minha altura? Se eu te dei uma informação e falo, qual que é a informação que eu te dei? Só isso. Não multiplica por 2, não. Dado uma coisa, me fale quanto vale essa coisa. Obviamente, a resposta tinha que ser a mesma coisa. Não é isso? Sabe aqueles conjuntos que a matemática gosta? Aquele conjunto de elemento neutro. Soma zero. Nossa, dá a mesma coisa. Para que serve essa inutilidade? Multiplica por 1, dá a mesma coisa. Não é inutilidade, é para dar uma completeza a tudo. Então, o primeiro caso nosso é não faça nada. Não faz mais nada. Essa medida vai mudar alguma coisa? Com certeza vai mudar se você não multiplicar, não dividir, não somar. Ela vai ficar igual. Ela tem que ficar igual, não é isso? Vamos ver se fica igual aqui. Porque se aquela equação geral não mostrar que o óbvio acontece, que se você não fizer a conta, se não fizer nada, nada acontece, está errado. Então vamos ver se o óbvio acontece. E aqui está. Então eu conheço x. Conheço x e o x, tá? Conheço o valor médio e a incerteza. Não faça nada com a variável. Quanto que deve dar o g e o g? Tem que dar a mesma coisa. Vamos ver. Qual que é a derivada dg em relação a x? Ó, de uma variável só, então. O del g del x é igual ao dg dx. Como g é x, é igual a dx dx que dá 1. Ou seja, se você pegar aquela equação aqui, ó, essa aqui, e colocar aqui 1 ao quadrado multiplicado por o x ao quadrado e achar a raiz quadrada disso, vai dar, obviamente, o x. Ou seja, dado um valor experimental, se você não fizer nada, ele não muda. Olha que coisa linda. Só isso que diz a primeira regra. Tudo bem? Óbvio, é claro, mas pelo menos a regra funciona. Aquela equação cheia de derivada, de não sei o que, somatória, explica um caso, vamos dizer assim, neutro aqui. Tá bom? Vamos complicar. Agora eu tenho aqui, olha, eu tenho, por exemplo, o raio de uma circunferência aí, de uma coisa. Qual que é o diâmetro dela? Vou multiplicar por 2, não é isso? Só isso. Então, o que acontece quando eu tenho uma grandeza x mais o x e multiplico por um número? Nesse caso é 2. Mas um número qualquer que eu vou chamar... vamos manter 2 aqui. Então, olha só. Eu conheço x e quero calcular 2x. Brilhante isso, né? Então, vamos lá. O que eu preciso? Daquele termo da derivada da minha função em relação à minha variável. Só tem uma variável, x, então é uma derivada só. Quanto que vale del g del x? Eu vou derivar a minha função 2x em relação a x. Quanto que dá isso? O 2 cai fora da derivada, sobra um dx dx, que é 1. Então a derivada é 2. Então quanto que vale o g ao quadrado, primeiro? Vale 2 ao quadrado vezes o x ao quadrado. Quanto que é a raiz disso? 2 vezes o x. Bom, óbvio. Se você tem
esse é o raio, qual que deve ser o diâmetro? É o diâmetro, é o dobro. Qual que é a incerteza do diâmetro? O dobro também. Simples assim. Só isso. Beleza? Regra geral. Dado uma grandeza experimental, se você multiplica por um número, você multiplica como se fosse uma distributiva. O valor médio e a incerteza. Então, se fosse nx, dava n x mais ou menos n o x. Tá bom? Tranquilo isso? Mas aqui começa uma coisa legal. Ah, então quer dizer que a incerteza aumentou. Era 0,2, piorou, agora é 0,4. Piorou nada, piorou coisa alguma. Por quê? Você está olhando o valor nominal. Mas observa quanto que vale o 0,02 em relação ao 0,25. O mesmo que o 0,04 para o 0,50. Ou seja, a incerteza relativa, percentual ou não, é exatamente a mesma. Então, em termos relativos, você nem piorou, nem melhorou o teu conhecimento sobre a tua variável. Tudo bem? Então, o fato de você multiplicar ou dividir por um número, você nem fica melhor, nem pior. Ou seja, você não propaga incerteza. O valor nominal muda. Claro, você multiplicou por N, dividiu, não sei o quê. Mas a relação incerteza pelo valor médio, a incerteza relativa, não altera. Tudo bem? Beleza, é isso. Então já sei. Não fazer nada, regra fácil, e já sei multiplicar por um número. Tá? Vamos complicar? E se eu multiplico por π? Essa vale a pena escrever aqui. Ó. Então, nós vimos que se eu tenho isso aqui, quando eu multiplico por um número qualquer, vou chamar A, tá? A é um número. Isso aqui dá AX mais ou menos A o X. Tranquilo? Tá? Então, o exemplo lá. 2 vezes 10 mais ou menos 1 vai dar 20 mais ou menos 2. A unidade eu não sei qual que é. E se eu tivesse π? Quanto daria? Dá o óbvio, é isso mesmo, não tem diferença. 10π mais ou menos, vamos dizer assim, 1π. O problema é que π é um número, não é uma mera letrinha. Você pode colocar ele como um número. Quanto vale π? Aí que é o problema. Quanto ele vale? 3? 3,1? 3,4? 3, quanto? Quantos algarismos significativos você vai usar para escrever o π? Tá? Tudo vai depender disso aqui, ó. Tá? Como assim? Isso aqui é... Você pode botar 920, se você quiser aqui. Mas você vai truncar isso aqui com... Por ser o primeiro 3, eu vou escrever com 2 significativos. Então, quanto que é esse valor aqui? Esse aqui seria 31,400 e blá, blá, blá. Como eu escrevi como 3,1, olha só, o vírgula 1 atua no 4. Então, isso aqui vai dar 31,4 mais ou menos 3,1. E a unidade aqui eu não sei qual que é. Tudo bem? Tá? Então, repara que o π ele tem infinitas casas. Mas esse cara aqui, ó, é o teu limitador. Então, eu vou fazer a multiplicação dos dois lados, bonitinho. Está aqui o que a calculadora fala. A calculadora não sabe o que é algarismo significativo. E aí eu vou simplificar isso aqui. Para quantos? Como começa com 3, eu vou me dar o luxo de escrever 3,1, com 2 significativos. E o 1 atua aqui, então eu escrevo, esse é o meu valor final. Tudo bem? Tá, então repara que
ele sim é um valor que tem infinitos algarismos significativos, mas o valor final é bloqueado pela nossa regra de simplificação. Tá bom? Outra coisa curiosa. Repara aqui, ó, que quando eu escrevi isso aqui, 1 sobre 10 é exatamente igual a 2 sobre 20. Ou seja, a incerteza relativa, antes de fazer a conta ou depois, é a mesma. Você não piorou o número, você não aumentou a incerteza relativa. Olha o caso do π. Antes eu tinha 1 sobre 10 e agora eu tenho 10π sobre π, que é exatamente a mesma coisa. Ou seja, multiplicar por π não pode nem aumentar nem diminuir a incerteza relativa. Então, o que eu digo? Pô, com quantos algarismos usar o π? Regra prática, todos que você puder. Calculadora calcula com 10, 12, depende da calculadora. Então coloca lá, não sei o que, π vezes alguma coisa, enter. Dá um resultado. E aí você simplifica para escrever, nesse caso aqui, o 3,1. Tá? Se você tivesse escrito π só como 3, tá? Às vezes ele pode introduzir, vamos dizer, alguma sujeira aqui na incerteza. Na hora de simplificar, não vai dar muito bom, não. Tá? Aqui daria, por exemplo, daria 3,0. Seria diminuir um pouquinho isso aqui. Então, o π, o e, raiz de 2, esses números que aparecem matematicamente aí, você pode usar com quantos algarismos você quiser. Tá? Então, o π, apesar de ser um número irracional, infinito, de algarismos, nós vamos tratá-lo como se ele fosse um número puro, um número exato. Tá bom? Então, vamos apagar isso aqui tudo. Posso apagar? Simplinho, né? Então, foi, ó. Perdi tudo. Vamos lá, qual é o nosso próximo exemplo? Soma e subtração. Vamos fazer aqui na telinha, já está prontinho aqui, ó. Agora eu quero somar x com y. Ou seja, o que eu quero fazer aqui no fundo é escrever isso aqui, ó. X mais ou menos o x mais y mais ou menos o y. Isso aqui vai dar g mais ou menos o g. Bom, o g é óbvio, né? Não tenha dúvida. E o g? Esse que é o nosso sempre problema. Então eu sei que o g, de maneira geral, vou botar o quadrado aqui para tirar aquela raiz quadrada, só para isso, tá? Vai ser a derivada da minha função em relação a x ao quadrado vezes o x ao quadrado mais a derivada em relação a y ao quadrado multiplicado por y ao quadrado. Dois termos daquele, ó, termo para x, termo para y. Por quê? Porque eu tenho duas variáveis. Tá? Então, o que eu tenho que saber é calcular as derivadas. Então, primeira derivada, vamos aqui, ó. Derivada de xy dx. O que dá? Derivada da soma. Tem uma regrinha que fala que isso aqui é igual à soma das derivadas. Tá? Mas eu quero calcular em relação a x. Quando eu calculo a derivada parcial em relação a x, o que não é x é constante. Então, quando dá isso aqui, ó, derivada de x em relação a x é 1. Derivada de y em relação a x. Y é uma constante. Portanto, isso aqui dá 0. Por que é uma constante? Porque eu estou fazendo a derivada só em relação a x. Tá? Então, essa derivada parcial dá 1. E a outra derivada de soma dy vai dar dx dy mais del y del y.
Quanto vai dar? 0 mais 1. Ou seja, y x não é variável, x é constante, porque agora a única variável é y. Isso aqui vai dar 0 mais 1, conhecido como 1. Então, isso aqui vai dar o g ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, o x ao quadrado, mais 1 ao quadrado, o y ao quadrado. Portanto, o g é igual a raiz quadrada de o x quadrado mais o y quadrado. Opa, esse resultado aqui é bonito. E vocês já viram isso. E já usaram isso. Lembra onde? Onde que isso aí apareceu? Quando eu somei o desvio padrão com o desvio do instrumento. Aula passada. Lembra? U é igual a raiz do padrão ao quadrado mais o do instrumento ao quadrado. Eu somei as incertezas que vieram do desvio padrão, que vieram dos dados, mais a do instrumento, somei dessa forma. Aí está uma explicação de por que eu fiz aquela soma pitagórica. Eu estou somando duas incertezas. E como é que eu somo incerteza? Dessa forma. Então, a aula passada, eu usei essa expressão que saiu assim da toca. Mas agora eu tenho um pouquinho mais como explicar de onde que ela veio. Tudo bem? Moleza, soma. Tá aí a subtração. Vou aproveitar aqui o embalo, ó. Deixa eu até... Vou botar uma cor diferente aqui, sei lá. Vermelho. Vamos lá. Se eu estivesse fazendo x menos y, aqui ia aparecer menos, e aqui ia dar uma coisa igual. Como é que é o g? O g é sim, x menos y. Acabou. E o g? O g é a mesma expressão. Vamos derivar agora x menos y. Aqui e aqui. O que vai dar? dx menos aqui vai dar 1 menos 0, conhecido como 1, não muda nada. E aqui vai dar menos, aqui vai dar opa, menos 1, mudou. Mas é menos 1 ao quadrado, tá? Portanto, é exatamente a mesma coisa. Na subtração e na soma, as incertezas se somam dessa maneira quadrática. Tudo bem? Moleza. Então, vamos limpar essa telinha aqui. Vamos zerar. E voltar ao nosso... Cadê aqui? Ao nosso texto, que está cada vez mais óbvio. Pô, era só isso? Era só isso. Agora é só isso, né? Olha só. Para soma, eu calculo a derivada em relação a x, a variável 1, x, a variável 2, y. Vai dar 1 e 1, executo aqui a continha, dá essa coisinha bonita aqui, isso aqui. Tá? Ou seja, quando eu somo, o g é a mera soma, como a tia ensinou, não mudou a matemática. Mais ou menos essa incerteza aqui. Tudo bem? Só isso. E a subtração? É a mesma coisa. Vai dar, olha lá, fazendo as contas, vai aparecer um menos, mas lembra que é menos 1 ao quadrado. E dá 1. É a mesma função. Soma e subtração não altera, é a mesma coisa. Não altera, não. É a mesma maneira de calcular. Tudo isso vem daquela única expressão que eu chamo geratriz, aquela maquininha de calcular incertezas. Tá? Vamos complicar um pouquinho mais. E se eu tivesse agora um AX mais BY? Se eu estou usando aquela regra de multiplicar por uma constante com a da soma. Tá? Faz as continhas aí em casa e você vai obter o seguinte. Em vez de UX quadrado, vai dar um AUX quadrado. Aqui, ó. Nossa, isso aqui está muito ruim para marcar. Pera aí. Vai dar isso aqui. Eita, cara, ruim. Ctrl Z. Aqui tá.
AX vai BY vai dar a regra da soma junto com a regra da multiplicação. O A vai acoplar com o X, o B com o Y, e vocês vão escrever isso aqui. Ó. Prontinho. Olha que moleza. Vai dar para fazer agora um monte de continha. E aqui eu tenho uma tabelinha das equações, vamos dizer assim, triviais. Olha, se você não faz nada, nada acontece. Se você multiplica por um número, você multiplica por um número. Se você soma ou subtrai, é essa relação aqui, ó. Tá? Soma e subtração. É a mesma regra. E se você soma ou subtrai com esses números A e B, vai dar, repara, tanto faz você somar ou subtrair. Os A's e B's entram tudo do mesmo jeito. Tudo bem? Pacote 1 resolvido facinho. Tá bom? Alguma dúvida? Opa, Ctrl Z. Podemos continuar? Já sabemos somar, subtrair, não fazer nada, e multiplicar por uma constante. Vamos então agora complicar. Ah, olha só. O que é mais difícil que somar e subtrair? Multiplicar ou dividir. Como é que vai ser a multiplicação? De cabeça. Duas variáveis. Então eu tenho dois termos naquela somatória. Um termo que vai ser a derivada da função em relação a x e outro derivado em relação a y. Ambos ao quadrado, multiplicado pela incerteza de x e y ao quadrado. Soma, acha a raiz, acabou. Tá? Ah, mas não deu isso, eu fiz. Tá bom, vamos brincar aqui. Vamos ver de onde veio essa maluquice aqui. Vamos tentar voltar aqui. Já vou compartilhar. Epa. Desbesta aqui. Ó. Vamos executar o produto. Então, agora a minha função g é x. Eu quero chegar em g mais ou menos o g. Bom, o que eu sei? Eu sei que g é igual a x vezes y. Como a tia ensinou, não muda nada. E o g é aquela expressão de sempre. Para calculá-la, eu preciso calcular del g, del x e del g, del y. Por quê? Porque eu tenho duas variáveis. Não tem a terceira. Então, vamos lá. Isso aqui vai dar... A minha função é x vezes y. Vai dar a derivada em relação a x de xy e aqui a derivada em relação a y de xy. Quando dá isso aqui, repara, quando eu calculo a derivada em relação a x, o y é constante. Isso aqui vai dar y vezes dx. Agora aqui, o x é constante, cai fora o x, vezes dy. Então, eu vou escrever o g ao quadrado, para ficar mais limpinho, como dg dx ao quadrado, y ao quadrado, vezes o x ao quadrado, mais dg dy ao quadrado, x2 vezes o y ao quadrado. Ah, mas é diferente daquela. É porque tem agora um Photoshop. Como é que eu fiz? Vamos brincar agora um pouquinho. Vamos fazer uma maquiagem agora aqui. É o seguinte. Eu vou fazer uma continha. Eu vou multiplicar isso aqui por 1. Mas o 1 vai ser escrito assim, ó. Eu vou multiplicar por x2, y2 e vou dividir por isso aqui. Ó. Isso aqui é o 1 escrito de uma maneira exótica, concorda? É 1 isso aqui. Tá, claro, xy não pode ser 0, mas esse é o 1 escrito de maneira muito besta. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse denominador aqui, ó, e jogar aqui e aqui. E escrever o seguinte, o g ao quadrado é igual a y2 dividido por
x2, y2, multiplicado por x ao quadrado, mais x2, eu vou dividir também por aqui, tá? x2, y2, multiplicado por y ao quadrado. E sobrou aqui fora, tá? Sobrou aqui, ó, x2, y2, tá bom? Agora, olha aqui, bobinho. Não é zero, eu posso cortar. Não é zero, eu posso cortar. Então, quanto dá isso aqui? Então, o g ao quadrado é igual a o x ao quadrado por x ao quadrado mais o y ao quadrado vezes x quadrado, y ao quadrado. Portanto, o g é igual a raiz disso tudo. O que dá? Raiz desse termo aqui, ó. xy raiz quadrada de o x sobre x ao quadrado mais o y sobre y ao quadrado. Pronto. É exatamente o que eu tinha colocado lá no texto. Um pouco de maquiagem, de Photoshop numérico. Tá? Tanto faz você calcular dessa forma aqui, ó. Tem que achar a raiz quadrada. Aqui tem um quadrado. Acha a raiz disso aqui ou isso aqui, tanto faz. Você tanto pode enxergar isso como termos cruzados, ou eu, como sou mais limitado, eu calculo assim, ó. O x sobre x, incerteza relativa ao quadrado. O y sobre y, incerteza relativa ao quadrado, vezes xy. Pronto. Eu que sou lerdo, penso assim. Assim eu não esqueço. Tá? Se você é esperto, pense assim, ou como você quiser. O fato é que nós viemos da mesma equação novamente. A equação de sempre, a equação que faz tudo. Qual que é a equação que faz tudo? Aquela equação do... Deixa eu voltar a compartilhar lá. A equação mágica, única, que resolve tudo, que é dela. Que é essa aqui, ó. Essa aqui. Pronto. Tudo sai daí. Ou seja, a cola tem que ter uma linha só de cola, que é essa equação aí. Não precisa colar mais nada. Quem sabe isso, sabe tudo. Até a aula que vem. Tá? Tudo bem? Vê que fácil essa maquininha? É só brincar de derivada. Quem sabe derivar, vai brincando até não aguentar mais. Então, vamos voltar lá. A multiplicação, olha. Eu escrevi dessa forma aqui, ó. Não da forma direta, y raiz quadrada de y vezes o x ao quadrado mais x vezes y ao quadrado. Não, eu mexi para escrever dessa forma. Por que dessa forma? Porque eu, como sou meio limitado, se eu fizer isso para multiplicação, dá isso. E se eu fizer para divisão, dá quase igual. Opa. Ó, isso aqui é igual. Só que vem aparecer multiplicado, aparece dividido. Pronto. Já sei duas regras de cabeça. Sabendo uma, eu sei duas. Olha só como eu sou. Tá? Se você derivar, vai dar 1 sobre y e menos x sobre y2. Por quê? Porque você tem que derivar isso em relação a x. Quanto que dá? De cabeça. 1 sobre y vezes 1. Está aqui. Isso em relação a y. X é constante, você vai derivar 1 sobre y, ou y a menos 1. Quanto dá isso? Menos y a menos 2, ou menos x sobre y a menos 2. Isso, y ao quadrado. Tá aqui. Aí você vai mudar, fazer o Photoshopzinho, pum, chega nessa equação. Tá resolvido. Beleza. Sabemos agora as 4 operações. Sabemos somar, subtrair, multiplicar e dividir. Pronto. Com 4 operações com números experimentais. Aqueles intervalos agora podem fazer continhas e saem outros intervalos. Com uma única regra de propagação de incerteza. Beleza? Bom, e agora para complicar? Não tem como complicar. Se você souber derivar a função em relação ao que você quer, você sabe tudo. Tá? É claro que tem derivadas que são complicadas. Eu não vou falar que não. Tem algumas que não.
mais essas basiconas aqui de Física 1, a gente resolve tudo. Tá? Vamos lá. Essa aqui você sabe fazer, ó. X elevado a n. Eu quero calcular uma área de um círculo. Eu te dou o raio, esse aqui é o raio ao quadrado. É aqui, ó, raio ao quadrado. O x é o raio e o n vale 2. Tá? Então, vamos lá. O raio é raio mais ou menos, a incerteza do raio, isso ao quadrado. O que vai dar? R2 mais ou menos alguma coisa. Quanto é alguma coisa? O g, olha só. Eu preciso de uma variável. Então, eu preciso do dg, dx no caso. Quanto que é derivada disso em relação a x? Derruba o expoente, nx elevado a menos 1. Tá? Peraí. Vamos lá que... Deixa eu brincar aqui. Cadê a minha tábua de novo aqui? Puxa para cá. Vamos lá. A minha função agora é... Meu Gzinho... É x mais ou menos o x elevado a n, tá? Esse aqui é um Gzão. Isso aqui vai dar x elevado a n, como qualquer tinha, mais ou menos esse cara aqui, ó. Quanto vale esse cara? Então, eu vou ter que calcular a minha derivada em relação à única variável da minha função. Quando é isso aqui? nx elevado a n menos 1. Então, daqui o g ao quadrado é igual a derivada ao quadrado nx elevado a n menos 1 ao quadrado multiplicado pela incerteza ao quadrado. Bom, como eu quero a raiz quadrada disso aqui, o g é igual a nx elevado a n menos 1, o x. Pronto. Se eu quiser, eu posso escrever ainda aqui, ó, x elevado a n menos 1 é igual a x elevado a n dividido por x. Então, eu posso escrever g igual a n, x elevado a n dividido por x, o x. Pronto, eu posso escrever também em termos de incerteza relativa, que está na tabela lá. Beleza, né? Só isso. Olha que fácil, exponencial. Já pode calcular coisas no papel de log, lembra? Y igual a x elevado a n. Se o teu x é experimental, elevado a n você sabe fazer. Pronto. Um detalhezinho aqui, ó. E se o n for igual a negativo, sei lá, menos 2, menos 1? Então, não tem problema. A regra é a mesma. A única diferença é que aqui, ó, eu vou ter que colocar uma função módulo. Porque não faz sentido, alguém perguntou lá no comecinho, da incerteza ser negativa. Você escrever 10 mais ou menos 1, 10 mais ou menos menos 1, 10 menos mais 1, é a mesma coisa, é tudo entre 9 e 11. Então, a incerteza, a gente sempre trabalha com ela positiva. Então, eu vou colocar um valor absoluto aqui, porque para garantir que isso aqui seja positivo. Mesmo se eu fizer n igual a menos 2, menos qualquer coisa, menos π, não interessa o número, aqui positivo. Só isso. Facinho, né? Sabemos multiplicar, dividir e exponencial. Então, vamos agora... Vamos deixar para vocês fazerem alguma coisa, né? Senão vocês vão ter a semana muito chata. Deixa eu parar aqui e habilitar aqui. Vai. Nossa tabelona. Multiplicar, dividir, potência. E agora se eu misturar x elevado a A vezes y elevado a B, vezes ou dividir, vou botar vezes aqui. Eu vou ter que fazer a mesma lógica e olha o que vai dar. Ó, é um produto, não é? Então tem essa cara aqui. Produto de quê?
de x elevado a A com y elevado a B. Olha, x elevado a A, y elevado a B. O que aparece aqui dentro? Vai aparecer o x sobre x. Vai aparecer aqui um A, o x sobre... Opa, eu acho que está errado. Aqui, esse A não aparece nem esse B, não. Tá? Confirma isso aqui para mim. Tá aqui, tá errado, eu acho. Eu acho que esse A não existe e esse B não existe. Vamos conferir isso aí depois. Eu acho que não existe. Tá? Então, para casa, confere se aqui tá certo. Aqui estão as derivadas. As derivadas tem que agora manipular, rodar, girar, escrever aquilo. Brincadeira para casa. Não entendi o erro. Eu acho que aqui, ó, vai aparecer... Ah, não, é elevado. Não, desculpa. Pode estar certo, pode estar certo. Se fosse AX vezes BY, ia aparecer aqui um AX por AX. Ia simplificar. Tá? Então, olha lá, se fosse aqui AX vezes BY, ia aparecer um termo AB que ia simplificar. Aqui é o contrário, aqui é x elevado... Não, talvez seja certo isso aqui então, mas vou conferir de novo. A, o x sobre x, B, o y sobre y. Como aparece aqui, ó lá. Tá, é isso mesmo. Então tá certo. Não, tá certo. Mas pode verificar, não custa nada. Tudo bem? Então repara que agora nós temos uma maquininha de produzir incerteza. É só usar a mesma regra. Então, acabou multiplicação, divisão e potência. Opa, potência? E radiciação? Então, é x elevado a meio, conhecido como raiz de x. É a mesma regra. E raiz cúbica de x elevado a 4. Bota lá, 4 terços, o que quiser, 1/8, 1/7, o que você quiser. É um número qualquer. Você vai só subtrair de 1. Pronto, fazer conta com fração. Então aqui, ó, faltou. De graça, potenciação e radiciação. De graça veio junto aqui, ó. Tudo aqui, ó. Beleza, hein? Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser não inteiro. E tudo funciona perfeitamente. Tá? Um passo além. Bom, agora eu posso falar de log, seno, cosseno exponencial. Para isso, vocês teriam que saber quais são as derivadas das funções. E eu acho que aí, isso a gente não costuma ver em física 1, com cinemática. Não tem problema. Já entenderam a ideia da coisa, né? Vamos então agora... Eu vou dar um elemento a mais para isso ser possível. Vamos lá. O que vocês têm que saber? Eu vou dar algumas regrinhas mágicas aqui. Então, vamos lá. Derivada, isso é tabela. Tem que, vamos dizer assim, decorar, vai. Até o cálculo ensinar por quê. Derivada de ln de x. É simplesmente 1 sobre x. Pô, só isso? Só isso. Não complica. Só isso. Tá? E derivada de log 10, ou como eu coloco, uma base qualquer de x, de A. Isso eu não sei resolver assim, porque a tabela, a matemática, me dá essa regra na base E. Na base A qualquer, eu não sei calcular. Porém, como que eu escrevo log de x na base A? Como eu transfiro para a base E? Lembram disso? Log de x na base E dividido por log de A na base E, conhecido como ln de x por ln de A. Mas olha só, A não é uma constante? Então isso aqui é uma constante.
Então, quando eu quero calcular esse troço aqui, ó, o que, que eu faço agora? Junta tudo aqui, ó. Então, agora eu tenho d dx de log de x na base A. ln de x, ln de A. ln de A é uma constante. Cai fora. 1 sobre ln de A. Sobra a derivada de ln de x. 1 sobre x. Pronto. É o que está lá na tabelinha. Tá? Depois você vê na equação isso aqui. Eu só vou colocar um módulo aqui, ó, porque se o A for menor do que 1, isso vai dar negativo. Tá? Então você pode fazer agora qualquer maluquice. Pronto. Regrinha, ó. Essa aqui funciona para todos os LNs. LN de qualquer base agora. Tá bom? Vamos continuar. Epa. Ixi, que besteira aqui. Vamos limpar aqui. Ah, funciona isso, que legal. Seno. Qual que é a derivada? Vamos lá. Aqui tem um segredo. Eu vou botar x. De seno de x. Derivada de seno é simplesmente cosseno de x. Simplesmente não, tem um detalhe importante, eu vou falar dele. E a derivada de cosseno, quanto vocês chutam que vai dar? Não, é menos. Só errou isso. Tá? Qual que é o detalhe aqui importantíssimo? Esse cara aqui, ó, x, que está escrito em radiano. Ou seja, eu dado uma função x mais ou menos o x, se eu quero calcular o seno disso aqui, esse cara aqui, ó, não está em graus, tem que estar em radianos. Esse aqui também em radianos. E aí, quando você propaga, vai dar seno de x mais ou menos cosseno de x vezes o x. Tá, cosseno de x ao quadrado, isso aqui é a derivada, tá? O termo é derivada ao quadrado mais a incerteza ao quadrado. Então, isso aqui daria, vai, grosseiramente, vamos falar assim, ó, isso ao quadrado, esse ao quadrado, aí isso aqui. Tá bom? Mas em radianos, não é em graus. Tem aquela conversão lá, sei lá, 360 graus, corresponde a 2 pi radião, 180 pi, sei lá, teta graus, corresponde a R radianos. Pronto, tem uma regra de 3 para fazer aqui, ó. Tá? Então, ainda que você tenha, eu medir 60 graus, passa isso para radiano antes de fazer a conta. Porque se você fizer a conta em graus, vai dar um desastre isso aqui. Tá? Um pouquinho da lógica disso aqui, você lembra... ainda não, puxa vida. Vocês estão vendo em física... Já respondo, pessoal, peraí. Minha luz caiu? Ixi, tá só no celular, então. Vai estar gravado, não se preocupa, não. Já viram pêndulo simples em física 1 ou não estão vendo isso? Bom, já viram em alguns lugares, o seno de x para x muito pequeno é aproximadamente x? Isso aconteceu quando vocês estudaram ótica paraxial, quando estudaram pêndulo simples. Para valores pequenos de x, vale isso, desde que o x esteja escrito em radianos. Tá? Se você botar em graus, isso aqui não funciona. Então, não é um luxo. Eu vou usar radiano porque eu sou... Não. Radiano é a unidade do sistema internacional. Como é que define radiano? Vamos lá. Simplesinho.
Dado um círculo... Nossa, faz de conta que é um círculo de raio R. Se você caminhar nesse arco uma distância R, esse ângulo aqui, ó, é 1 radiano. Ou seja, é o ângulo no qual você caminha R metros num círculo de raio R metros. Ou seja, é adimensional. Isso aqui vai dar 1 rad. Então, esse rad aqui, ó, é uma coisa curiosa. É uma unidade adimensional. Que diacho é isso? Rad é metro sobre metro. Não tem unidade. Mas é um lembrete que eu estou falando de ângulo plano. Tá? Tudo bem? Existe uma outra unidade em 3 dimensões, que é o esfero radiano, que é outra coisa. É em 3D, interessa. Mas tá bom? Então, o Sistema Internacional de Unidades adota o radiano como unidade para ângulos, não é o grau. O grau a gente trabalha aqui na feira, trabalha no informal, trabalha na coisa sem científica. Na parte científica, radiano que é a grande unidade. Fazer a conta em radiano e aí expressar em graus, porque a nossa cabeça pensa melhor em graus. Tá? Falar em quanto que é 10 radianos? Não tem nem ideia. Mas quanto que dá 10 graus? Isso você sabe. Quanto dá 5 graus? 5 graus você tem noção. Agora 0,3 radiano. Pô, não sei nem o que é isso. Então, radiano é a nossa unidade do Sistema Internacional. Tá bom? O que me interessou aqui era isso. Isso aqui foi só uma perfumaria, só assim degustação. Ó, derivada de seno, cosseno, derivada de cosseno menos seno. Não se preocupa com menos, porque como vai ser ao quadrado a derivada, vai ficar positivo. Derivada de ln, 1 sobre x. E o que faltou, que eu acho que alguém perguntou, quanto que é a derivada de e elevado a x dx? Adivinha quanto dá isso? E elevado a x. Pô, é igual? É, só isso. Olha que moleza. Por isso que o E é uma base tão bonita, tão legal. E faz parte da matemática, assim, muito mais do que a base 10 até. Acho mais legal. Então, pronto. Sabendo derivar isso aí, sabe tudo. Alguém perguntou alguma coisa? Peraí, deixa eu ver o que perguntaram aí que eu perdi o embalo aqui. Deixa eu ver. Pode mostrar o monologue de novo? Epa, qual monologue? Não entendi o monologue. Não, eu acho que deve ser... Não o monologue, mas a... Cadê? Perdi a tela aqui. Eu acho que você está perguntando isso aqui, não é? A conversão do log. É isso que você perguntou? Quem perguntou aí? A expressão em log. Sim, então está aqui, ó. Tá? Então, o que eu fiz? A regra da matemática define... Define não. Se calcular com ln de x, dá esse valor facinho aqui, 1 sobre x. Qualquer outra base, log 10, por exemplo, aqui, ó, que é mais normal, log 10, tá? Você tem que passar o log 10 para ln, para poder usar essa regra. Essa regra não vale log que não seja base E. Só vale para ln. Na base 10, não. Isso aqui não dá 1 sobre x. Ó, tem um fator aqui, ó. Iria aparecer aqui um termo log ln de 10. Tá? Então, cuidado quando você pegar na base 10. E já vou avisando, o pessoal da computação. Às vezes o teu computador, você coloca lá log de não sei o quê. No computador, ele te devolve ln. Cuidado com a linguagem, tá? Deixa aparecer em PC, vocês vão errar isso aí. Tá? Então, eu estou avisando já para não errar. Tá bom? Moleza isso? Sim, agora é. Que agora você estava em dúvida como soma, agora sabe fazer um monte de coisa. Vamos voltar à nossa tabelinha lá. Deixa eu voltar aqui.
Aqui, tá, vamos compartilhar. Então, lá, log, seno, cosseno, exponencial e o tangente. Você sabe seno, sabe cosseno? Você pode já dividir e fazer tangente. Ah, mas eu não quero, então aprenda a derivar tangente. Nós não vamos usar experimentar um, tá? Mas se quiser, ó, mas vai ter que derivar. Não vai dar difícil, claro. Tá bom? O que mais? Acabou. Sabemos quase tudo de matemática. Somar, subtrair, multiplicar, dividir. Potenciação, radiação. Log, seno, cosseno, exponencial. Acabou. Com isso, ó, mão cheia. Dá para fazer tudo. Uma equaçãozinha, lembra dela? Aquela coitadinha. Aqui, ó, cadê? Essa aqui. Epa. Essa equaçãozinha aqui, essa maravilha, faz tudo. Pronto. Basta colar isso aí, que tudo é, ou quase tudo é resolvido. Física experimental 1, não precisa de mais nada. 2, tampouco. Isso resolve tudo. Tá bom? Moleza. O legal seria agora vocês terem visto tudo isso aí um pouco mais em cálculo, um pouco mais a derivada, para poder ter um pouquinho mais de confiança, vamos dizer, perder aquele medo que alguém falou no comecinho lá. Não é que vocês não sabem, vocês têm, acho que, medo. Perder o medo fica fácil. Infelizmente, o cálculo não veio junto para nesse momento. Ah, mas isso é óbvio. Eu sei que é óbvio. Mas tem que ter visto o cálculo. Tá bom? Então, aqui, ó, vamos voltar aqui um pouquinho. Continuar o texto. Casos triviais, soma, subtração, blá, 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 blá. Olha só. Exemplos numéricos. Eu coloco aqui, ó. Eu inventei um X, inventei um Y, inventei um R em radianos. Tá? O que eu quero agora? Eu quero fazer, olha, eu faço agora numericamente, quanto dá o X, quanto dá 5X, quanto dá X mais Y, X menos Y, 4X e tudo mais. E olha só que eu faço mais ainda, incerteza relativa. Por quê? Porque esses números que eu coloquei aqui, o X tem uma incerteza relativa percentual de 1,5%. Ou seja, é 0,20 dividido por 13,40 vezes 100. Para dar percentual. Opa! Aqui tem um errinho, tá? Esse vezes 100 está no numerador. Tá? É como aqui, ó, vezes 100. Eu vou corrigir isso aí. Tem que corrigir esse negócio urgente. Faltou um parênteses na minha continha aqui, mas tudo bem, eu vou editar isso. O número está certo. Então, repara, a minha matéria-prima XY tem 1,5% e 1,3%. Tá? Ao fazer essas contas, esses números aqui, ó, tendem a aumentar. É uma tendência geral. Aqui não aconteceu nem aqui, mas aqui aumentou. E aqui manteve. Se você for fazendo contas, eles tendem a aumentar. 1 para 9, 2 e 1 vão aumentando. Ou seja, quanto mais contas você faz, mais a incerteza relativa percentual aumenta. O que significa isso? Que os números, vão assim, degradam. Se você sai com uma certa incerteza nos dados iniciais, quanto mais conta você faz, maior é a sua incerteza no final. Ou seja, é como se os números degradassem. Não é que a incerteza nominal, o G, aumenta, mas é o G em relação a G. É a incerteza relativa. Isso é uma regra geral que quase sempre funciona. Aqui não vai funcionar. Aqui, ó. Quer dizer, nesse caso aqui, ó, ela abaixou e aqui abaixou. Mas, regra geral, ela aumenta. E pode aumentar muito. Aqui, ó lá, vamos pegar aqui algumas funções. Né? Então, cadê? Aqui eu faço, ó, o LN baixou. Nossa, baixou muito. O seno aumentou. Baixou muito. Será que isso aqui eu fiz conta errada? Olha que bonzinho. Eu dou uma regra aqui, ó, bem malandragem, que eu chamo aqui de... Cadê? Regra de emergência. O que é isso? É aquilo que você faz na prova e não mostra para o professor.
Então ele vai te dar errado. É aquela verificação que você faz escondidinho aqui e joga fora. Porque se alguém ver, vai saber que você não está enrolando. Como é que funciona isso? Vamos pegar o caso do LN. Eu calculei aqui, ó, LN de X. Quanto é o X? 13,40 mais ou menos 20. Aqui tá. Ah, eu não sei a regra do LN. Vamos fazer na malandragem isso? Isso é uma regra que funciona aproximadamente. Não é uma regra válida daquela bonitinha. Essa aqui é malandragem. Olha só. LN de 13,40 mais ou menos 0,20. O resultado disso deve estar entre LN de 13,40 menos 0,20 e 13,40 mais 0,20. Esse é o intervalo que eu tenho que... A resposta está aí dentro. Tá? Bom, então, LN de 13,40 mais ou menos 0,20 está entre LN de 13,20 e 13,60. Mas quanto que é o LN 13,20? O LN 1320 é 2,58. E o LN de 1360 é 2,61. Escreva esse intervalo nessa forma aqui. Como é que eu faço isso? Central mais ou menos meia diferença. Vamos lá. Soma esse com esse, divide por 2. Vai dar 2,595. É o valor aqui no meio. Entre 5,80 e 2,610. Tá? Quanto que é essa amplitude? Quanto que é 2,610 menos 2,580? Vai dar 0,030. Divide por 2, então vai dar o valor central mais 0,015, mais ou menos. Então eu escrevi isso aqui, ó, sem derivar, sem propagar, sem nada. Bem na malandragem, eu escrevi isso aqui, ó. Tá? Regra de emergência, regra de malandragem. Isso aqui é uma coisa legal. Assim, você faz escondidinho, tá? Na dúvida. Aqui, nesse exemplo, por sorte, tá? Repara, se eu pegar a regra de LN, ó, quando eu aplico a derivada, dá exatamente igual. Isso foi sorte, tá? Geralmente, isso aqui dá um pouquinho diferente. 0,18, 0,013. Mas não vai dar 1,2. Mas 0,0 algo pode dar. Aqui deu certinho, até demais, tá? Deu tão certo que é até um mau exemplo. Porque nem sempre dá certo assim. Tá? Mas dá aproximado. Então, na dúvida, você faz ali na malandragem, tá. Derivei certinho, calculei certinho, não sei o quê. Cheguei perto da resposta. Então, é o que eu chamo de regra de emergência. Tá? É para usar? Emergência, sim, mas se puder derivar, é melhor. Tá? Usa a regra lá de cima, que é muito melhor que aquela derivadona. Tá bom? Então, aqui eu coloco exemplos para várias funções e vamos parar por aqui. Repassem toda essa matéria até concluir o óbvio. Pô, é só isso? É só isso, não tem o que inventar. Não tem muito, é muito bobinho isso aqui, é muito simplão. Porque na aula que vem nós vamos discutir isso aqui, ó. Tá? Vocês vão, ó, não, durante a semana agora, faz a brincadeira. Usa a regra da soma e calcula x mais x. Faz isso aí, letrinha. X mais o x mais x mais o x. Aplica a regra da soma. Depois, aplica a regra da multiplicação. Será que x mais x é igual a 2x? Bom, deveria ser, né? Será que é? Faz a conta.
Se ficar meio assim em dúvida, faz o seguinte: calcula x vezes x pela multiplicação. Regra da multiplicação, está lá em cima. Depois calcula o quadrado pela da potência. Dá a mesma coisa? Tá? Escolhe aqui um número. Ó, pega esse número aqui, por exemplo. E faz a continha. E vê o que vai dar. E tenta explicar. Eu dou explicação na aula que vem. Quarta-feira que vem. Se for muito ansioso e curioso, leia aqui embaixo, ó, variáveis correlacionadas, tá? Aí vocês vão ver que tem a equação que vocês achavam que era feia. Olha só agora. Então, antes era bonitinho, vocês eram felizes e não sabiam, tá? Vai piorar muito mais. Então, isso deixa para a aula que vem, porque vamos um trauma de cada vez. Entendam primeiro essa parte aqui, depois eu falo a outra parte. Tá? Então, se alguém quiser, está aqui a explicação de um monte de coisa sobre isso. Tá? Não se preocupem. Então, tentem entender até aqui, ó, até essa tabela final. E façam um desafio para ver que o desafio tem alguma pegadinha. Porque se você provar que x mais x não é igual a 2x, isso só acontece quando a conta está errada. Tá? X ao quadrado não é igual a x vezes x, só acontece quando a conta está errada.